Boa tarde, irmãos, boa tarde, irmãs, que a paz de Jesus esteja conosco, em nossos corações, neste sábado. Estamos dando continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, e hoje nós vamos ler e comentar um pouco o item 11 e 12. Não julgueis para não seres julgados, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E nós, antes de mais nada, nós gostaríamos de agradecer aos nossos irmãos da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, os inscritos também no nosso canal e todos os centros espíritas do Conselho, do 32º Conselho Espírita de Unificação e os nossos, então, amigos e companheiros aí que fazem parte desse movimento espírita. Bem, então, na tarde de hoje, nós vamos ler e comentar o item 11 e o item 12. E o item 13 vai ficar para o próximo sábado. Então, no item 11, nós temos aí Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2, tendo feito o registro dessa seguinte passagem da vida de Jesus. Não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que nos tenhais servido para com os outros. Bem, quando eu leio esse item 11 hoje, eu fico assim refletindo, né? É claro que quando nós julgamos o outro de uma forma severa, de uma forma não evangélica, e aqui nessa passagem de Mateus diz que nós seremos julgados conforme nós houvermos julgado os outros, com certeza nós não seremos julgados dessa forma pela lei divina. Porque a lei divina, ela é misericordiosa, ela é de amor, ela também é de justiça. Então nós não seremos julgados assim pela lei divina, porque seria rebaixar a lei divina ao nosso nível. E nós sabemos que isso não é possível. Mas se nós vamos ser julgados da maneira como nós julgamos o outro, e se não é pela lei divina, por quem será então que nós seremos julgados? Eu fiquei refletindo sobre isso. Olha, nós poderemos ser julgados por aquela nuvem de testemunhas, que são os espíritos que estão ao nosso redor, vendo e observando a nossa conduta, muitas vezes hipócrita, ao nós julgarmos o nosso irmão, o nosso familiar, o nosso colega de trabalho, ou às vezes até o nosso colega de centro espírita, quando na verdade muitas vezes nós fazemos a mesma coisa ou até pior. E os espíritos que nos acompanham, e aí eu digo os espíritos, não os bons espíritos, mas os espíritos imperfeitos como nós atraímos esses espíritos para junto de nós. E é óbvio que esses espíritos irão nos julgar com a mesma severidade com que nós julgamos, ou até mesmo de forma mais severa. Por quê? Porque dentro da doutrina espírita nós sabemos que os afins se atraem. Muitas vezes nós podemos, por invigilância, dar abertura a pensamentos que podem atrair espíritos semelhantes em termos de conteúdo e qualidade fluídica àquele pensamento que nos ocorre à nossa mente, por invigilância. Então, é claro que nós seremos julgados na mesma medida que nós julgamos os outros, a partir do momento em que nós atraímos esses espíritos em desequilíbrio, devido ao nosso desequilíbrio. E a partir daí, então, nós passamos a sofrer a chamada obsessão simples, que é aquela ocorrência de pensamentos inadequados e pensamentos muitas vezes inoportunos no nosso campo mental, e sem saber ou sem nos darmos conta que aqueles pensamentos que estão ocorrendo têm a ver com a nossa personalidade, com a nossa dureza de coração, com a nossa falta de indulgência e com a nossa falta de compaixão em relação ao erro e à falha do outro. Então devemos ter muita vigilância, e toda vigilância é pouca, muitas vezes não é suficiente, porque a maneira como nós julgamos o outro, prejulgamos o outro, seremos julgados e pré-julgados também
por essa nuvem de testemunhas que são os espíritos nossos que nos acompanham, amigos, familiares do passado que nós prejudicamos, que nós traímos ou que nós juntos participávamos até mesmo de crimes. Eles nos acompanham. Então é fundamental nós fazermos essa reflexão. A outra nuvem de testemunha, e aí trazendo mais, e aí já não seria nuvem de testemunha, seriam testemunhas físicas mesmo, trazendo mais para o nosso mundo carnal. Hoje nós temos uma parte da nossa vida, uma boa parte da nossa vida de relacionamento nas plataformas digitais. Então, o YouTube, o Facebook, o Instagram. Então são várias plataformas na internet que nós nos comunicamos. E muitas vezes nessas plataformas na internet, a maneira de nós nos comunicarmos, nós às vezes emitimos julgamentos inadequados. E muitas vezes aquelas pessoas que nos seguem, que nos acompanham, elas estão testemunhando a nossa conduta, a nossa maneira de ser. E nós poderemos ser cobrados por aquilo que nós estamos exigindo do outro quando em situação futura nós viermos a praticar o ato que hoje nós criticamos. Então, por conta disso, nós precisamos ter muito cuidado. Então, todo cuidado com a indulgência, com a compaixão, com o perdão, a benevolência para com o outro, para que nós também possamos receber isso dos outros. Por quê? Porque nós também somos imperfeitos. Então nós não podemos assumir uma postura de autoridade moral quando nós também não temos essa autoridade moral e quando também nós iremos precisar da indulgência, da caridade do outro para com as nossas imperfeições. Então, muitas vezes nós não consideramos que nós somos também igualmente imperfeitos e que nós precisamos também da caridade e da compaixão alheia do outro para com as nossas imperfeições. Então nós que estamos aí no Facebook, no Instagram ou em qualquer plataforma de comunicação coletiva, nós precisamos tomar muito cuidado ao emitirmos nossos julgamentos. Que os nossos julgamentos não sejam julgamentos que não contenham, embora seja difícil na nossa condição espiritual, geralmente nós fazemos julgamentos, não julgamentos como o Evangelho nos orienta, mas o julgamento conforme as nossas imperfeições. Mas nós precisamos melhorar e nós estamos aqui para melhorar. Então, essa é uma orientação de Jesus, que nós não julguemos os outros, porque na maneira como nós julgarmos, seremos julgados. E isso é um aprofundamento, um desdobramento daquele ensino maior. Não façais aos outros aquilo que você não quer que façam a você, ou a alguém da sua família. Então, nesse sentido, é fundamental que nós tenhamos esse cuidado. O item 12. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a sua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo falar daquele modo, se retiraram um após o outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão
os que te acusaram? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Essa passagem aqui foi registrada, foi escrita por João, capítulo 8, versículo 3 a 11. Essa passagem é uma passagem que eu considero uma das mais sublimes, né? Não só pela sua atualidade, mas também pela sua época e pelo seu contexto. O item 12, e a gente agora vai repassar e nós vamos fazer as observações e os comentários, baseado no que nós já lemos e também muitos vídeos, né, que a gente assiste no YouTube, de companheiros que comentaram também essa passagem. Então, o item 12. Os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. Quem eram os escribas? Eles é que trouxeram a mulher. Quem eram os escribas? Quem eram os fariseus? Eram os intérpretes da lei. Os fariseus, eles interpretavam a lei de Moisés e interpretavam também todas as regras de tradição da tribo judaica a qual eles pertenciam, né? Porque haviam várias tribos. E os fariseus pertenciam a uma tribo. E eles, então, interpretavam a lei de Moisés, que na verdade era uma lei civil, uma lei que não era divina, não eram os 10 mandamentos, mas eram regras criadas pelos próprios judeus no curso da sua história. E os escribas eram aqueles que escreviam as leis, as regras, né? Então, essas duas categorias de religiosos de uma determinada tribo judaica, eles é que trouxeram a mulher. Eles tinham autoridade religiosa e também porque era uma sociedade teocrática regida por regras predominantemente religiosas e civis moralistas, e eles é que trouxeram a mulher para Jesus, dizendo que ela foi pega em adultério. E aí, olha só que interessante. Ela foi pega em adultério. Cadê o adúltero? Por que não trouxeram o homem? Né? Claro que a gente entende que o marido dessa mulher, mas ela foi supostamente pega em adultério. Também tem isso. Então ela foi pega em adultério e o marido dela, obviamente, a gente entende porque ele não estava lá presente, porque era uma exposição, enfim. Mas o adúltero não foi pego. Essa mulher, ela foi levada com uma base na lei de Moisés que dizia que devia apedrejar as adúlteras. Só que os 10 mandamentos dizia para não matar. Os escribas, e em especial os fariseus, eles conheciam os 10 mandamentos e eles tinham condições, sim, de fazer uma interpretação a favor da caridade, a favor da humanidade, a favor do bem. Eles tinham essa condição. Só que eram religiosos maliciosos, dogmáticos, presos à lei que mata e não ao espírito que dá vida à lei, que interpreta a lei de uma forma que deve ser endereçada para Deus. Então eram religiosos maliciosos. E eles tinham a missão de educar o povo, de orientar o povo. E além de trazer a mulher e expor a mulher em praça pública, eles também traziam a população, porque a população precisava, no entendimento, né, da época, vivenciar, experienciar ali para ver como a lei era aplicada e daquela forma bárbara, daquela forma absurda. Só que quando eles chegam à praça, eles se deparam com Jesus. E aí eles se deparam, uma expressão que Haroldo Dutra usou em uma de suas palestras, eles se deparam com a virtude divina encarnada, Jesus, o governador espiritual da terra, ali naquele corpo de carne, o verbo divino encarnado, e obviamente que Jesus, pelo que a gente
entende e lê da doutrina espírita, por ser um espírito puro e crístico, não somente um espírito puro, mas um espírito crístico, governador da terra, é claro que Jesus ele tinha condições e sabia dos chamados pecados, utilizando uma expressão da época, dos erros, dos equívocos morais, dos erros morais de cada homem daquele que estavam ali à frente trazendo aquela mulher. Então é claro que Jesus, ao se deparar com aquela turba, com aquela multidão, Jesus identifica e sente os erros morais, os desequilíbrios na alma de cada um daquele homem. E é claro que Jesus sabia que muitos que estavam ali para condenar aquela mulher também praticavam erros, equívocos e talvez até o mesmo adultério. Só que não eram descobertos, não foram descobertos. Então, além de Jesus perceber, espiritualmente falando, as falhas morais de todos aqueles ali envolvidos que queriam julgar aquela mulher, Jesus também utiliza de um recurso intelectual, e a gente vai ver muito isso com Sócrates, na Grécia, que é de responder uma pergunta com outra pergunta. E isso a gente faz quando a gente quer deslocar o pensamento da pessoa de uma posição para outra, para que ela mude a perspectiva de ver as coisas. Muitas vezes a gente tem muito apego às nossas convicções e às nossas certezas. Muitas vezes nós nos apoiamos em certezas, mas basta a gente mudar a perspectiva que nós vamos ver que as nossas certezas, as nossas convicções, elas não necessariamente nos conduzem para a verdade. E aí Jesus responde essa pergunta que é feita para ele, né, da seguinte forma: aqueles que não tiverem pecado que atirem a primeira pedra, porque Moisés mandava apedrejar. Jesus jamais iria dizer que Moisés estava errado, ou que aquela lei não tinha mais vigência do apedrejamento, porque aquela lei tinha vigência ainda, apesar de não ser uma lei de conteúdo divino e de conteúdo civil. Então, o que Jesus faz? Jesus leva aqueles homens ali a uma reflexão. Eles não estavam acostumados a fazer reflexão. O que é fazer reflexão? É você voltar o seu pensamento para você mesmo. Então Jesus ali, ele inaugura uma nova maneira de compreender o ser humano como sendo um indivíduo que tem uma interioridade. Então eram homens muito voltados para a exterioridade e não voltados para a interioridade. Jesus faz isso: ora, aquele que não tiver pecados, então que atire a primeira pedra. E a partir daí, como eles eram homens de religião e que sabiam, os que estavam à frente da população para apedrejar, e também aqueles que ouviram, que não eram religiosos, mas que ouviram, eles sabiam que eles tinham os chamados pecados, os erros, as falhas, os adultérios nas suas vidas. Então, ali eles foram desarmados. E os primeiros a jogarem as pedras no chão foram os mais velhos. Por quê? Porque eram os que tinham mais erros. Os mais jovens foram os últimos a saírem, porque talvez não tivessem ainda tempo de praticar os erros e as falhas, os equívocos, mas os mais velhos foram os primeiros a saírem. Então, ali Jesus dá uma lição importantíssima, não uma lição moral de humilhar absolutamente, né? Haroldo comenta que o que há de mais importante nessa passagem é o silêncio que Jesus faz. Os momentos de silêncio dizem muito mais do que os momentos de fala do mestre. O tempo que ele fica em silêncio é maior do que o tempo de fala, porque Jesus ele não desperdiçava palavras, ele só falava quando era necessário. Então a ideia ali é despertar naqueles espíritos que adormeciam naquelas leis rígidas de tradição, despertar neles a consciência divina das falhas que cada um de nós trazemos. Eles não poderiam julgar aquela mulher porque eles também traziam as suas falhas, os seus erros, só que não eram descobertos. E, portanto, aquelas leis de Moisés
já não eram, aquelas leis civis, não eram mais suficientes para dar conta dos erros e das falhas humanas. Era necessário ampliar e aprofundar a compreensão e entendimento da lei. Era necessário espiritualizar não somente as leis, mas espiritualizar no sentido de trazer o espírito para a compreensão da lei moral. E isso somente por meio do ensino evangélico, da reflexão do ensino evangélico trazido por Jesus. Então, naquele momento, foi um momento de que Jesus desperta aqueles espíritos, mesmo que alguns por constrangimento, que eles saem constrangidos devido à autoridade moral do mestre diante da autoridade de cargos e da autoridade da posição social que aqueles religiosos ocupavam. A autoridade moral, ela sempre vai se sobrepor a qualquer tipo de autoridade de posição social. Constrangidos, então, eles saem constrangidos dali, né? Porque talvez naqueles breves segundos eles tenham sido levados a olhar para eles mesmos com a pergunta que Jesus fez: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, se você não atira a pedra, é porque você viu, então, que você também tem pecados e tem erros. E que se nós formos levar, então, a lei de Moisés até no seu limite, de forma absoluta, todos ali eram para ser apedrejados. Nós causaríamos um genocídio, a morte de boa parte dos hebreus ou da humanidade, se nós levarmos até o limite último a lei do apedrejamento ou uma lei de pena de morte, né? Naquele contexto ali em que os fariseus defendiam a aplicação dessa lei. E também nós não podemos esquecer que nós estudamos na doutrina a lei do progresso. As leis humanas, elas precisam progredir. As leis humanas não é para elas ficarem estacionárias. Então, toda a lei humana que valoriza a educação, que minimiza a violência, que embora ela possa ser dura e rígida, mas não dura e rígida para aniquilar, para propor o fim físico do outro, mas uma lei que busque cada vez mais se afinizar com a lei divina, essa lei ela deve ser abraçada por todos nós se nós somos cristãos, né? Então também nós observamos ali que ali Jesus ele dá uma contribuição para a melhoria das leis humanas. Não é à toa que as leis hoje, pelo menos uma boa parte das leis no Ocidente, embora a gente saiba que existam leis em outros países ainda, a gente vê nos Estados Unidos, pena de morte, mas na nossa legislação, a ausência da pena de morte, de trabalhos forçados, ela tem um conteúdo cristão. Os valores cristãos, eles chegaram aos dias atuais. Então, Jesus, através de uma postura moral, né, a sua autoridade moral expressa na pergunta, se ninguém tiver nenhum pecado que atire a primeira pedra, e também em perceber o desequilíbrio daqueles que iriam matar aquela mulher por apedrejamento. Eles constrangidos, eles saem, e os primeiros são os mais velhos. E aí depois a segunda e a última etapa dessa passagem é quando Jesus está com a mulher. Ele diz, perguntou-lhe Jesus: mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Vai-te de futuro, não tornes a pecar. Ora, condenar alguém ou julgar alguém, nesse sentido que Jesus estava falando, é como você violar a lei de Deus. Em que sentido? Se nós somos filhos de Deus, se nós somos espíritos encarnados e filhos de Deus, a partir do momento que você julga uma pessoa, não julga o ato dela, o pensamento dela quando está equivocado, mas você faz um julgamento pessoal contra a pessoa, você está fazendo um julgamento contra a obra de Deus. Nós somos filhos de Deus.
Nós somos obras divinas. Então, julgar uma pessoa, como esse caso aqui que Jesus, né? Por isso que Jesus, eu não te julgo. Por quê? Porque você é uma obra de Deus. Você é filha de Deus, você é obra divina. Não se julga a obra de Deus. Ao julgar a obra de Deus, você está julgando o próprio Deus. E aí isso é violar a lei divina. Então nós não podemos julgar a obra de Deus. Nós não podemos fazer isso. Por isso que Jesus falou, olha, eles não te julgaram. Se eles que estão num nível evolutivo, não te julgaram, né? Então Jesus, que era o governador espiritual, jamais iria julgar. Não iria julgar pelos mesmos motivos que eles não julgaram. Eles não julgaram porque eles saíram constrangidos. Porque eles viram que eles também praticavam os mesmos adultérios que aquela mulher praticou, e eles eram também muitos ali responsáveis por adultérios. Eles não julgaram aquela mulher, não foram por virtude, mas foi por constrangimento. Jesus não julgou aquela mulher por outro motivo. Jesus não julga aquela mulher porque ela é uma obra divina, ela é filha de Deus. E todos nós que somos filhos de Deus não podemos julgar a pessoa, ou como se nós estivéssemos julgando o fato de ela existir. Aí não pode, porque aí você está julgando a obra divina. Nós, quando fazemos crítica a alguém, temos que deixar bem claro que a nossa crítica em relação ao pensamento equivocado daquela pessoa, a atitude daquela pessoa, que às vezes é inadequada, que pode trazer consequências coletivas, né? Não somente para ela, mas coletiva. Isso nós podemos e devemos fazer. Até porque Deus e também Jesus nunca nos estimulou a permitir a expansão do mal, do desequilíbrio. Então, diante do mal, do desequilíbrio, do vício, nós temos que tomar as medidas necessárias para conter o mal e o vício. O que é o mal e o vício? Né? É tudo aquilo que desorganiza a coletividade, que inspira o pior nas pessoas. Então nós sempre temos que estimular os melhores sentimentos, o amor, a caridade, a tolerância, a benevolência, impedir o mal, mas sem destruir o outro, né? Procurar preservar sempre o outro. Como já dizia Gandhi, né? Se nós temos que tomar uma atitude, que nós possamos tomar uma atitude que menos prejuízo traga. Então, nós não podemos julgar o outro como se o outro fosse um erro da criação divina. Deus não errou ao criar a humanidade. Nós precisamos entender que a humanidade ela é composta de homens e espíritos em idades distintas de criação e de desenvolvimento. E que a cada um é dada a oportunidade de crescer, de se desenvolver e de se melhorar. E os espíritos eles não têm as mesmas idades. Então é nesse sentido que nós devemos compreender o espírito em evolução. E nessa evolução, muitas vezes, ele vai se equivocar, ele vai praticar crimes, ele vai errar, mas ele também, através das consequências dos seus atos, ele também vai se desenvolvendo e amadurecendo. Então, que nós possamos levar conosco para essa semana e para a nossa vida essa ideia de que o julgamento contra a obra de Deus e julgar uma pessoa, nesse sentido, é julgar a obra de Deus, isso não tem vista a Deus. Nós devemos sim analisar, separar as coisas, fazer discernimento daquilo que há de equivocado, mas sempre estabelecer o limite, que eu estou fazendo uma análise, um discernimento, um julgamento do ato do pensamento equivocado, porque isso é contra as leis de Deus e o ensinamento evangélico, mas jamais desejar que o outro desapareça, né? É aquela questão, você critica o pecado, mas você tenta resgatar o pecador. A ideia é essa, porque é essa ideia que nós necessitamos para nós. Geralmente, quando a gente estuda um ensino evangélico, a gente só estuda o ensino evangélico como se a gente estivesse dizendo para o outro, e nunca como se nós fôssemos os necessitados. Então, irmãos e irmãs, eram essas as reflexões que nós tínhamos para fazer na tarde de hoje, neste sábado,
e que nós possamos levar essa consciência para todos os setores da nossa vida, na família, no trabalho, nas redes sociais e também com os nossos vizinhos. Que a paz de Jesus esteja com todos e estaremos aqui no próximo sábado estudando e aprendendo um pouco mais. Até lá!